Do Povo segue com você e a gente está recebendo aqui agora Dr. Ângelo Demarco para falarmos um pouco mais sobre um assunto que tem chamado a atenção de sorrisenses, de moradores da região, e é a sedação durante o tratamento odontológico, né, doutor? Bom dia, sempre um prazer ouvi-lo aqui. É isso mesmo, Marlene, muito bom dia a todos os nossos ouvintes, Sorriso, região que nos acompanham. E é algo realmente que veio para revolucionar aí o atendimento para com os pacientes, para proporcionar a eles a melhor experiência possível na odontologia, é isso mesmo. Sem mais medo de cadeirinha de dentista, sem mais medo de maquininha, né, de barulhinho de dentista, né, doutor Ângelo? A odontologia por si só no país, ela vem sendo praticada há muitos anos no passado de uma maneira muito bruta, muito radical, né? Então, quando se fala em extração de dente, aí era uma prática comum de tratamento que as pessoas tinham no passado. Se tu encontrar ali na rua agora uma criança de 6, 7 anos que nunca foi pouquíssimas vezes no dentista, tem medo de dentista. E não deveria, né? Porque, Pois na é. verdade, não passou por nenhum trauma ainda. Exatamente. Então, porque escuta história, não teve uma experiência muito boa. Então, isso é um processo que vai levar anos para poder entender que ir ao dentista hoje se torna uma prática tão comum como você ir num salão de beleza, como você cortar o cabelo, como você ir no mercado, enfim, no médico fazer uma consulta de rotina. É com essa visão que nós temos que começar a criar os nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, enfim, com essa ideia e levar eles para ter esse costume, esse hábito de ver que uma prevenção, para uma odontologia mais preventiva para o futuro e não uma odontologia como era praticada no passado. Sem essa necessidade de precisar repor dentes, enfim, mas para resolver o que vinha já, né, sendo feito, tem soluções que a própria clínica, o Instituto Dr. Ângelo Demarco adota. Entre essas situações, sedação consciente. Então vamos falar mais um pouco. Perfeito. Vou pedir a produção para separar, parece que tem um vídeo aí, Pedro, está no jeito para poder pôr no ar, enquanto o doutor for explicando também o que é a sedação consciente para o tratamento odontológico. Perfeito. Então, a gente faz alguns materiais durante os procedimentos, ali é o ambiente meu de trabalho, é a sala de cirurgia onde a gente opera. Então, através da sedação, como vocês podem estar acompanhando, o pessoal que está em áudio e vídeo, é uma máscara que o paciente inala, é uma respiração que ela se deve dar 100% pelo nariz, via nasal. Tá? Boquinha fechada. Boca fechada e sempre pelo nariz. Então a pessoa vai respirar profundamente, vai respirar e vai soltar o ar ao mesmo tempo pelo nariz. Então respira pelo nariz e solta pelo nariz, nunca pela boca. Em algum momento, o paciente às vezes pode, por questão de segurar, eu quero me sentir muito inconfortável, vou respirar. Porém, o que acontece? O segredo de uma boa sedação está na respiração. Então, o paciente tem que aprofundar a respiração pelo nariz. Então, ele vai inalar aquele gás, o oxigênio com a mistura do gás, que é o óxido nitroso. Essa mistura desse gás promove ao paciente uma sensação de conforto, de relaxamento, de redução de estresse, de ansiedade. E ele leva ele até a famosa cirurgia com implante dentário dormindo. Se você pegar para ver a boca do paciente, observe a gente, um adulto, quando a gente está dormindo, uma sensação de repouso, a gente também não abre a boca quando está dormindo. Às vezes dorme com a boca aberta, tem muitos que dormem com a boca fechada. Observe que muitas vezes ele fica, uma posição, uma condição de repouso. Esse paciente está sedado. Está sedado. Nesse momento ele está sedado. Ele não está sentindo nada. Ele me ouve, ele responde aos meus sinais, aos meus comandos. Porém, ele está consciente, mas ao mesmo tempo ele está dormindo. Ele te orienta, você orienta ele como quer. Aí, através do monitor cardíaco, que é o painel que está ali, eu controlo nele a saturação, que é a porcentagem de oxigênio que está indo para o cérebro, que é um dos órgãos que mais demanda oxigênio hoje, né? Sempre foi. A pressão arterial e os batimentos cardíacos. Então, aquele painel, aquele monitor cardíaco, eu opero todos os casos hoje com o monitor cardíaco, é o que me diz em que estado está o paciente. Então, se eu preciso aprofundar mais ou controlar ele ali no meio, entendeu? Isso, inclusive, dá mais segurança para quem tem problema de subpressão durante qualquer procedimento, que às vezes a dor faz subpressão, o nervoso. Exato, os batimentos aumentam, a pressão aumenta. Então, o que acontece? A própria sedação, a própria respiração profunda pelo nariz, eu já consigo controlar a PA do paciente, para vocês verem como é que é isso. Então, é muito importante. Funciona, dá muito certo, está sendo um sucesso aí, a gente vem trabalhando faz algum tempo e os pacientes vêm cada vez mais procurando, hoje mesmo entrando pessoas, e é para trazer isso daí, a gente está em busca do que tem de melhor e tem mais novidade vindo, sempre que tiver situações assim a gente vem falar e oferecer os tratamentos, né? Importantíssimo, né? Importante que o paciente possa ser bem atendido para todas as idades, todas as idades, desde criança até a idoso. Perfeito, inclusive hoje à tarde apareceu um paciente, uma criança de 5 anos que é autista também. Olha, a gente vai buscar a sedação dele, vamos tentar fazer, né? Tentar ter uma cooperação, que é um caso mais delicado, mas a gente vai, sem dúvida alguma, obter sucesso no decorrer do dia.
dia, marcamos hoje à tarde, eles vão tentar atender o menino lá. Que legal, importantíssimo ali. Aí é uma situação já, assim, vamos dizer assim, não corriqueira, mas importante, né? Que seja possível fazer. Exatamente. E quando a gente consegue sedar uma criança, seja, né, especial ou não, é importante os pais que estão me ouvindo nesse momento, que tem alguma situação, é importante a gente aproveitar para fazer o máximo de coisas que puder. Porque nem sempre a gente consegue obter um sucesso de uma sedação. Por causa da respiração, né? A criança já tem dificuldade de coordenação motora, então tem dificuldade de respiração. Então, quando a gente conseguir isso, é importante fazer o máximo que você conseguir fazer para poder aproveitar, né? A duração é o senhor que controla? Perfeito. Essa é uma pergunta bem interessante, boa pergunta. Como é que funciona? Existem hoje a sedação intravenosa, que é aquela que se dá na veia, que o paciente mesmo, a nível hospitalar. Vai tanto tempo, perfeito. Você sabe que vai passar. Isso, e depois o médico volta. Existe a medicação enteral, que é aquela que a pessoa absorve, toma medicamentos, né? A pessoa vai lá, toma medicamento. E a minha é a inalação por gás, ou seja, o óxido nitroso ele entra muito fácil. Rapidamente faz efeito. E sai muito fácil também. Então a sedação por medicamento, eu particularmente eu não uso ela, porque ela já é pré-dosada. Ou seja, você deu o medicamento, ele vai fazer o efeito. Você não consegue tirar no final. Então a paciente muitas vezes tem que ir com um acompanhante. Sedação intravenosa, medicamentosa, é importante o paciente ter um acompanhante. A minha, a partir do momento que eu tirar o gás e voltar, começa 100% de oxigênio. Eu cedo ele, no final eu deixo só com oxigênio. Ele vai embora pelos seus próprios meios. Então é eu que controlo como começa e quando termina, a hora que eu quero. Eu tenho todo o controle na minha mão. Totalmente seguro, totalmente eficaz, não tem contraindicação. Tá? Sem risco. Sem risco algum. Muito pelo contrário, é muito mais seguro o paciente fazer isso dessa forma do que sem. Do que ter uma parada cardíaca lá por medo, né? Pode muito acontecer, né, doutora? A pressão subir demais. A gente tem que ter todo o manejo. Por isso que o monitor ele me orienta em que situação está o paciente. Isso pode ser usado para qualquer procedimento, curto ou longo. Então. Qualquer situação. Os gases estão lá, a gente determina o tempo e o prazo e o tempo do procedimento. Fantástico. Para poder incluir isso no seu atendimento, é só informar vocês com antecedência. Perfeito. Marca uma avaliação conosco lá, procura o Instituto Ângelo Marco. Tenho certeza que a gente vai poder atender vocês todas as necessidades. E aproveitando e também agradecer a todos os pacientes. Faz tempo que eu não venho aqui, não mando um abraço para vocês, as minhas queridas, as vovós que tratam lá comigo, aos pacientes do interior de todas essas comunidades, que eu tenho certeza que prezam e admiram muito o nosso trabalho, e dizer que o mesmo carinho, amor e atenção que vocês têm para com a gente tem por vocês também, é recíproco isso. Então, obrigado pela confiança desses 15 anos de história, e dizer que a gente está muito contente com o apoio de vocês, e vocês venham confiando, e a gente espera só retribuir toda essa atenção e essa credibilidade que vocês sempre depositam na gente. Perfeito. Muito obrigado, doutor Ângelo Demarco, Instituto Ângelo Demarco à disposição, então. Vamos só reforçar aí o contato, está na internet, mas é sempre bom falar o telefone, o né, 9, né? O celular 999194991. 4991. Perfeito. 9919-4991 para você que quer inserir aí na sua prática, né, em relação ao dentista, essa facilidade da sedação consciente que nós vimos aí totalmente segura. Obrigado, doutor. Valeu, um abraço a todos e até a próxima.